Olá, professores, olá, coordenadores. Eu sou Helder, sou professor especialista do currículo de Química e hoje venho trazer para vocês a TPC da diretoria referente à semana B. Lembrando que desde o mês anterior, a diretoria de ensino Campinas Leste está adotando uma proposta de trabalhar uma temática em duas partes. Então, hoje eu trago a primeira parte. E na próxima semana B, vocês trabalharão com a parte 2 dessa mesma temática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre masculinidades. É um tema que faz parte da trilha antirracista, que é trabalhado pela equipe do Conviva, da Diretoria de Ensino Campinas Leste, e foi tema de uma oficina desenvolvida na Escola Coriolano Monteiro, onde naquela ocasião eu, juntamente com alguns estudantes e alguns professores, pudemos dialogar e refletir sobre a temática. Vou chamar atenção para a palavra masculinidades, que ela irá aparecer em alguns momentos nessa formação, assim mesmo no plural, principalmente com o intuito de abarcar todas as formas de manifestar a masculinidade, né, as diferentes formas de ser homem no mundo. Os objetivos dessa formação de hoje são propor uma discussão entre as diferentes formas de masculinidades, conscientizar sobre o papel histórico do homem e como ele próprio é produto da construção social, e apresentar e discutir os dados do mapa da violência e compreender como a masculinidade tóxica pode afetar a nossa subjetividade e atrapalhar nossa convivência sadia entre os pares. Aí a gente começa fazendo um exercício de observação e análise, onde eu peço para que vocês observem as imagens que estão propostas aí e reflitam se são homens, e mais do que isso, quais são os elementos, quais são os traços, os aspectos que levaram você a pensar que são homens? Reflitam por um segundo. Bem, após essa reflexão, a gente pôde perceber que existem diferenças entre os elementos apresentados nas imagens anteriores e que, por conta dessas diferenças, a gente não pode estabelecer um padrão de ser homem. E o mais importante disso é que nós, homens, somos diversos, com características físicas e psicológicas muito diferentes uns dos outros. E é muito importante ressaltar que alguns materiais que foram utilizados para compor essa formação de hoje vão ser listados no final, na parte de referências. E eu gostaria de citar, em primeiro lugar, A História da Virilidade, que é uma obra dividida em 3 partes, uma obra bastante extensa e muito interessante, que ajuda a traçar um histórico da construção da visão que nós temos no mundo hoje de o que é ser homem. Começando pela antiguidade, onde a gente vai perceber principalmente para a nossa cultura ocidental, a influência das características judaico-cristãs nessa construção do homem como um modelo patriarcal. É o patriarca, chefe da família, cabeça da família, é o homem que fala e o restante da família escuta, passando para a Grécia Antiga, onde esse modelo de representação ele se perpetua, principalmente representados na arte, né? A arte que coloca o homem sempre como uma figura atlética, beligerante, heteronormativa, branca, e depois vai para Roma, e principalmente no período da cristandade, todos esses aspectos se fundem às características do homem enquanto temente a Deus, e principalmente também a questão da imagem do homem de bem,
que é construído nesse período. Importante salientar que após a construção desse modelo de caráter ocidental, judaico-cristão, com aspectos da cultura greco-romana, esse homem, principalmente no período das grandes navegações, passou a implementar esse modelo de masculinidade nos povos conquistados. E como as sociedades onde esses homens que entravam em contato tinha uma dinâmica e uma diversidade maior nas representações da sua masculinidade, houve conflito. Esse conflito de extrema violência e, principalmente, colocando à margem outros modelos de masculinidade, outras formas de ser e de estar no mundo, e que, em alguns momentos, partiram para a perseguição e até mesmo a extinção desses grupos. E é aí que a gente vai para a questão da masculinidade tóxica. O que vem a ser a masculinidade tóxica? A masculinidade tóxica nada mais é que alguns elementos dentro da nossa sociedade se sentem confortáveis e desfrutando de privilégios que essa masculinidade hegemônica lhes oferece. Então são pessoas, homens, brancos, heterossexuais, que têm poder, principalmente poder econômico, e eles estão numa posição de privilégio que esse modelo de masculinidade os colocou, e eles se sentem ameaçados e vão reagir de forma violenta a todos os grupos que possam ameaçar essa hegemonia, esse lugar onde eles foram colocados historicamente. E é aí que o autor Henrique Restier, na obra Diálogos Contemporâneos, que também vai estar listado no final, nas referências, ele traz uma análise muito interessante sobre como é que nós, homens, performamos esse modelo de masculinidade e o quanto é agressivo para que nós possamos nos enquadrar dentro desse modelo de masculinidade, que é uma coisa que sempre me leva a refletir toda vez que vou dialogar com um colega de trabalho, com alguém da família, o quanto tem de performance, de teatro, naquilo que ele, na maneira como ele se coloca para mim. Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa, o timbre de voz, o gestual, a maneira como ele se senta, nunca saberemos se aquilo é genuíno ou se é algo teatral, para performar uma masculinidade que não faz parte da vivência real daquele homem. É aí que o mesmo autor, o Henrique Restier, ele traz também a questão de que essa atuação dos homens para performar uma masculinidade que é hegemônica e externa à sua própria vivência, vai muito do tribalismo. Quando eu me encaixo dentro de um grupo e eu quero pertencer àquele grupo sem sofrer nenhum tipo de perseguição ou de afastamento desse grupo. Então, muitas vezes eu acabo desempenhando uma postura, um comportamento, inclusive agressivo, para permanecer junto desse grupo social. E é aí que você, professor, você, coordenador, ou pessoas que me assistem, né, vão perguntar onde é que eu entro nessa história toda. Nós estamos vivendo hoje, pessoal, principalmente para quem trabalha diretamente com estudantes, com crianças e jovens, um período onde os nossos estudantes têm muito acesso às redes sociais, ao mundo virtual, e eles acabam decodificando maneiras de ser e de estar no mundo baseado no que eles ouvem desses influenciadores. E é muito importante a gente compreender e entender o quanto as nossas posturas,
as nossas vivências, a nossa maneira de agir, o que a gente fala, o quanto isso influencia os nossos estudantes. Então, precisamos rapidamente pensar na forma como nós expressamos aquilo que pensamos verbalmente e o quanto muitas das nossas falas elas vêm carregadas de preconceitos, de negatividades que são históricas. Falar para um menino que ele é pegador, que é isso mesmo, que ele tem que pegar todas, você acaba influenciando o menino a não se apegar a nenhum tipo de relacionamento sério. Você falar que certos comportamentos são de meninos, outros são de meninas, que menino veste azul e menina veste rosa, que ele precisa virar homem, como vimos no começo, existem multiplicidades do ser homem. Quando eu falo virar homem para um menino, imagino a confusão que pode surgir na cabeça dele. Virar homem como quem? Qual exemplo? Qual modelo? E é aí que frases como essa precisam ser muito bem refletidas e devem ser combatidas, policiadas, para que a gente não possa reproduzi-las, para evitar consequências que a masculinidade tóxica traz na vida desses estudantes, como falta de disciplina na escola, o próprio assédio e o bullying, os crimes que acarretam pena de prisão, problemas acadêmicos, dificuldades de aprendizagem principalmente, agressões sexuais, agressões físicas, violência doméstica, vícios, comportamento de risco. Aqui vou ressaltar principalmente, por estarmos em setembro e para além do mês de setembro, a questão do suicídio, porque nós homens, né, a população masculina, nós somos os recordistas no número de mortes por suicídio, os traumas psicológicos, a falta de amizades e conexões genuínas, que aí remete àquilo que eu falei anteriormente, até que ponto a minha atitude junto do meu grupo, da minha tribo, ela é apenas uma performance e o que é genuíno, o que é verdadeiro. Ressalto aqui que muitas vezes nós temos uma dificuldade ou às vezes não queremos nos envolver em determinados assuntos exatamente por achar que isso não é comigo, que eu não ajo assim. É aquela velha questão de achar que o mundo é machista, mas eu não sou machista. Né? O mundo é racista, mas eu não sou racista. Né? Então por isso que a gente precisa refletir com relação a formas de pensar, formas de agir no mundo. Por quê? Porque estamos sendo observados o tempo todo junto com os nossos estudantes. Essa imagem, ela traz para vocês muitas frases que nós vemos diariamente nas redes sociais, as pessoas falando, escrevendo, e eu ressalto principalmente aquelas que atacam diretamente as mulheres, vítimas de violências e que são colocadas como agentes da sua própria violência. Quantas vezes nós não ouvimos, inclusive de algumas mulheres, que a fulana foi violentada, aconteceu isso, porque olha o tamanho da roupa que ela está usando também, correto? E é algo que a gente precisa evitar. Lembrando sempre que mulheres não são machistas, né? Podem ser reprodutoras de falas machistas. O machismo é uma relação de poder e mulheres, socialmente falando, têm menos poder. Né? São as que menos têm poder. Então o machismo é genuinamente algo masculino. Aí aqui eu trago um recorte do mapa do Atlas da Violência, ressaltando a questão da violência contra a mulher. Vou fazer um recorte bem breve aqui, principalmente no período pandêmico, que o número de casos de violência doméstica explodiu, só que foi subnotificado. A importância que a gente percebe
do isolamento social que acabou não deixando os órgãos que atendem a esse público, que apoiam nessa questão de violência, não podendo fazer atendimentos presenciais e, o mais importante, centros de apoio, de acolhimento a essas mulheres não podiam acolhê-las no seu período, no seu momento de fragilidade, e elas acabaram tendo que permanecer dentro de casa em contato com seu agressor. E aqui alguns pontos onde, além da mudança de postura, além da maneira como nós nos expressamos, nos colocamos para os nossos estudantes, outras atitudes que nós podemos tomar para tentar nos aproximarmos deles e, ao mesmo tempo, sermos influência positiva nessa mudança de comportamento. Eu gosto muito de ressaltar que a gente precisa lutar, a gente precisa sair às ruas, sim, só que tem muita coisa que a gente precisa mudar na mentalidade, porque sair às ruas sem rumo e sem saber o porquê estar ali também não é positivo. Eu sempre costumo dizer que pensar apenas, mudar o jeito de falar, talvez pode ser para você algo que não vai surtir efeito, algo que não é muito forte. A gente precisa sempre lembrar que tudo que existe hoje, a sociedade que nós vivemos, a maneira como está, surgiu inicialmente como uma ideia. E quando a gente propõe que os professores, que eu mesmo, mudemos de postura, de atitude, de maneira de falar, de agir no mundo, é exatamente para que as ideias mudem, para mudar a sociedade. Uma das ações que o slide traz é a questão da empatia e do respeito. Muitas vezes a gente percebe que temas como esses, temas espinhosos, são temas de muita dificuldade por parte dos professores, por parte dos coordenadores na abordagem. E muitas vezes o que o estudante está precisando naquele momento é de ouvido, é de ser ouvido, de uma escuta ativa. Então muitas vezes você acha que eu vou ter que bancar o psicólogo, não necessariamente, porque às vezes o estudante está precisando que você só ouça, não é nem um conselho que ele precisa, não é nem uma devolutiva, mas sim que você apenas o ouça. Outra questão que eu acho muito importante é buscar colocar as competências socioemocionais e de boa convivência perpassando por todos os componentes curriculares e por toda a sua vivência diária. Não é ser bom apenas no momento que a gente está fazendo uma gincana na escola, não é ser acessível para o aluno somente naquele momento que a gente está praticando um lazer na escola, um dia diferente na escola. É durante as suas aulas, é a abordagem, trazer temáticas que aproximem o professor dos seus estudantes, trazer autoras femininas para suas aulas, poder citar o papel das mulheres na ciência, por exemplo, e estimular as suas estudantes a participar de Olimpíadas, né? Outra coisa importante que eu acho é a mudança de paradigma, ela traz também a questão do romper com o binarismo do azul e do rosa, né? O menino veste azul e a menina veste rosa. É você poder perceber a diversidade que existe na sua escola. Aqui eu só vou trazer a informação das duas figuras que aparecem nesse slide, de que 56,5% dos homens gostariam de ter uma relação mais próxima com os amigos, expressando mais afeto e podendo falar sobre os seus sentimentos e dúvidas. Então, diferente de que muitas pessoas pensam, muitos homens gostariam sim de ter uma relação mais próxima, mais afetiva, com seus amigos principalmente, mas por pressões sociais, por maneiras de serem interpretados, acabam se afastando desse comportamento. Um exercício que eu sempre faço para os alunos
é que eles reflitam sobre postagens nas redes sociais. Uma mulher coloca uma foto na sua rede social maquiada, com uma roupa bonita, todas as mulheres que a seguem vão colocar bonita, linda, maravilhosa. Se um homem faz a mesma coisa, posta uma foto onde ele está bem vestido, onde ele está bonito, e alguém fala lindo, maravilhoso, com certeza não vai ser muito bem interpretado, né? Isso é só para a gente refletir de qual a distância que a gente está nessa proximidade, o quão distantes os homens estão afastados uns dos outros. Outro dado que eu acho muito importante é a questão, como eu já tinha falado anteriormente, dos dados referentes ao suicídio. Olha, a taxa de suicídio, segundo o Ministério da Saúde, 79% dos casos, é quase de cada 10 casos de suicídio, 8 são masculinos. A importância dos homens poderem conversar, abrir-se, ter alguém com quem desabafar. E quando sai do âmbito da ideia, passa a ser físico, quando ocorrem situações de violência física, o que fazer? Eu trouxe aqui uma lista, são 5 Ds, da autora Gabriela Feola, que ela publicou uma coluna no site do Papo de Homem, inclusive um grupo virtual de homens falando sobre masculinidades, que vale a pena conferir. E ela traz para a gente 5 maneiras diferentes de a gente poder atuar em casos de violência física, principalmente contra mulheres. O primeiro D é a forma direta, ou seja, num caso de violência, é a gente poder apartar, né, usar o nosso corpo fisicamente para poder separar os envolvidos na disputa, na violência. O segundo D é a distração. É você perceber uma situação de vulnerabilidade, você distrair os envolvidos na situação. Eu trago até como exemplo que quando a Gabriela escreveu o texto foi no Papo de Homem, falando sobre o caso da Daniela Pérez. Que a Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, foi morta violentamente, foi assassinada por um casal, e que ela, num posto de gasolina, foi abordada, recebeu um mata-leão e foi colocada desmaiada no banco de trás de um carro, e sendo assistida por um monte de pessoas, frentistas do posto de gasolina. E aqui, a distração, ela usa como exemplo o caso da Daniela Pérez, quando ela fala que ela poderia, quem estava atendendo a moça no posto de gasolina, porque ela desceu para abastecer, percebeu a violência, a agressão, poder chamar, vem pegar seu troco, seu cartão não passou, né? Não tem o troco para o seu dinheiro, tem como você dar uma chegadinha que deu um problema com a sua nota. Então ela usa isso como exemplo para distrair numa situação de agressão. O outro D é o delegar. Numa situação onde você não consegue, por exemplo, apartar fisicamente uma situação de violência, você pode pedir para que alguém intervenha na situação. Alguém que tenha capacidade física, por exemplo, para fazer isso. O outro D é documentar, que é uma outra coisa muito importante. Toda situação de violência contra a mulher, existe muita dificuldade de se achar testemunhas, de se achar registros, e acaba que o caso não vai adiante por conta da falta de elementos que comprovem a violência física. Então, se você não puder apartar diretamente, se você não puder distrair, se você não puder delegar, documente, né? Hoje em dia a gente tem as redes, né, a internet, lotadas de exemplos de pessoas que estão gravando vídeos, gravando áudios de situações que são utilizadas depois, essas gravações,
para fim judicial. E o último D é a questão do depois. Caso você não consiga apoiar a vítima em nenhum desses 4 primeiros momentos, você pode ajudar no depois, direcionando, acionando a polícia, acionando serviços de saúde em casos de violência, servindo de testemunhas, né, para para situações de violência que você presenciou, colocando-se à disposição, né, para alguma questão judicial que precise que você participe. E o mais importante, pessoal, aqui como a gente está focando na questão da masculinidade, sempre apoiar os seus estudantes. Principalmente meninas envolvidas em situações de violência, rapazes em situações onde eles precisam de uma proximidade, principalmente nas escolas do programa do ensino integral, que desenvolve um papel brilhante com a tutoria, poder perceber sempre os sinais de violência, sinais de abandono, sinais de afastamento, sinais onde o estudante possa manifestar algum tipo de vulnerabilidade e você possa agir de forma efetiva. Principalmente agora no momento pós-pandêmico, entre muitas aspas, porque a gente ainda está vivenciando isso, onde no nosso ambiente escolar ele está fervilhando de situações de conflito e a gente poder sempre apoiar esses estudantes. E para finalizar, eu vou dar uma passada bem breve sobre as referências que foram utilizadas para a composição desse vídeo. Primeiro aqui, os diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades, alguns ensaios que foram escritos aí. Eu destaco sempre o ensaio do Henrique Restier, que ele vai falar um pouco sobre como é que se configura a masculinidade, o modelo de masculinidade que se tornou hegemônico e ainda é hegemônico hoje, mas tem outros ensaios muito bons. Essa obra chamada História da Virilidade, que são 3 volumes bem consistentes, né, muitas páginas, que é muito bom o traçado. É interessante a gente perceber como é que se deu ao longo da história a construção desse modelo de masculinidade que aflige a nossa humanidade até hoje. Este livro que eu acho muito interessante, que é o Seja Homem, inclusive foi inspiração para o tema dessa TPC de hoje, né? Seja Homem, diálogo sobre masculinidades. A experiência desse autor, ele é congolês, radicado no Reino Unido, e ele narra a diferença de cultura, principalmente, onde no continente africano, principalmente naquelas comunidades que são muçulmanas, o contato de homens é muito forte, muito próximo, né? Os homens que são amigos, por exemplo, andam de mãos dadas nas ruas, e como chocou a comunidade onde ele morava no Reino Unido quando ele transportou essas tradições, esses costumes para o novo país. Esse canal do YouTube, que é o Tempero Drag, que é da drag queen Rita Von Hunt, que fala sobre análises de cultura, que é impagável, com uma pitada de humor, mas falando de assuntos muito sérios, de uma forma muito inteligente. Vou destacar principalmente 2 vídeos do canal, que é A Dialética Senhor Escravo e Masculinidade Tóxica, que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Aqui o mapa, o Atlas da Violência, perdão, está linkado aí o site, onde vocês podem acessar. O de 2022 ainda não foi divulgado, esse é o Atlas de 2021. Diversas características, não só a violência
contra a mulher, mas outras formas de violência também, e entender como funciona, como é operado esse sistema de opressão no nosso país. Aqui um detalhe muito interessante, falando sobre um artigo que traz o número de amputações do membros do órgão sexual externo masculino, né? Essa informação eu trouxe, é importante a gente analisar, quando a gente analisou aquela imagem inicial que traz diversas fotos de homens, muitos de vocês podem até pensar que homem trans não é homem sim, tá? A falta do órgão sexual externo masculino não quer dizer absolutamente nada. Tanto é que esse dado que traz aí, ó, o Brasil é um dos países onde tem mais procedimento de amputação por câncer, por falta de higiene ou pelas duas questões relacionadas, e não existe nenhum dado que fala que homens que tiveram que fazer essa cirurgia de amputação tivessem uma redesignação sexual, mudassem de orientação sexual, né? Então, ter ou não o órgão genital não torna ninguém mais ou menos homem. Uma música muito interessante, vale a pena analisar, que é a música Não Recomendado, que é do Caio Prado, gosto muito. Aqui um vídeo que inclusive pode ser desdobrado em sala de aula com seus estudantes, falando sobre a questão da masculinidade, da pressão social para que o menino sempre vá para determinados caminhos e o resultado dessa pressão social que é a masculinidade tóxica. Aqui uma entrevista com o ator Terry Crews, que fez o Julius do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, falando exatamente sobre a questão da masculinidade tóxica, do comportamento dele enquanto homem, e inclusive muitos tabus que os homens enfrentam, a questão, por exemplo, do estupro, do assédio sexual contra homens, que muitas vezes a gente não ouve muito falar, mas existe. Temos também o site e canal do YouTube Papo de Homem, gosto muito, muitos textos, muitos temas que podem ser utilizados em sala de aula. E por fim, gostaria de pedir para que vocês não esqueçam da avaliação dessa formação e de apontar a presença na sede. É isso, ficamos por aqui, muito obrigado, até uma próxima, tchau, tchau.